Olá a todos. Hoje venho fazer aqui um vídeo sobre uma temática diferente. A temática hoje é sobre as plantas medicinais. E é para responder simplesmente a uma pergunta que me têm colocado muitas vezes, quer a nível de consultório, quer até nas redes sociais. E a dúvida das pessoas é que se encontra com facilidade, hoje mais do que nunca, até nos supermercados, nos pequenos mercados de aldeia, nas pequenas mercearias, encontra-se com facilidade plantas para fazer infusões medicinais, portanto, os ditos chás medicinais. Que é um erro, porque o termo correto será infusões medicinais, uma vez que o chá é ele próprio uma planta, que é a Camellia sinensis, e portanto o preparar um chá será preparar uma infusão portanto, de Camellia sinensis, quando portanto, o termo correto será uma infusão de determinada planta medicinal. Se vamos tomar um chá de camomila, o correto seria uma infusão de camomila. Mas de qualquer forma tornou-se popular o uso do termo tomar um chá de determinada erva ou de determinada planta. E, portanto, isto é só para clarificar aqui esta situação. Eu também usarei o termo tomar um chá, e nesse caso não me estarei a referir à Camellia sinensis. Mas bom, portanto, encontra-se com facilidade infusões ou chás de diversas plantas, mais do que nunca se encontram com facilidade nos mercados. E muitas vezes as pessoas me perguntam se essas infusões, se esses preparados que se encontram nessas superfícies comerciais se terão o mesmo efeito daqueles que se encontram nos herbanários, etc, etc. Bom, isto é só a minha opinião, baseada naquilo que os antigos fitoterapeutas e herbanários diziam, não é? E mediante as formações que eu fiz, portanto, existe esta ideia. Nada, mas nada mesmo, substitui a planta colhida na natureza. Começa logo por aqui. A planta colhida na natureza deve ser sempre recolhida o mais longe possível de estradas, por causa da contaminação, por causa dos tubos de escape, etc. O mais longe possível de habitações ou de núcleos habitacionais, o mais longe possível de zonas industriais, fábricas, etc. Mas também não é preciso fazer muitos quilómetros no interior. Que esteja bem afastada dessas fontes de poluição é o suficiente. A planta recolhida na natureza tem uma vantagem em relação às outras plantas que se encontram portanto, já preparadas, já secas, nos herbanários e nas superfícies comerciais. É que essa planta nasceu ali, naquele local. É de evitar também recolher plantas onde existam agricultura, portanto, muitos animais por ali. Mas essa planta é já de si diferente, porque ela nasce espontaneamente naquele local e ao longo da sua vida como planta ela vai enfrentar uma série de adversidades, quer a pobreza do solo, quer as condições atmosféricas, por vezes está mais frio do que o que é normal e a planta tem que resistir, ou está mais calor e a planta tem que resistir a isso. A planta é atacada pelos insetos, é atacada pelos passarinhos que vão lá picar, e a planta desenvolve uma resistência, uma força muito diferente de uma planta que esteja, portanto, que seja criada em contexto de estufa para depois ser comercializada. A diferença entre
A diferença, portanto, posto isto, a diferença é que a planta que nasce no contexto natural, sem ser tratada, tem por si só um princípio ativo muito mais potente do que a planta que é criada, portanto, cultivada para efeitos comerciais. A altura em que se colhe a planta, as condições de clima em que se colhe a planta, não convém estar a chover, etc, etc. A hora do dia em que se colhe a planta, portanto, a planta deve ser colhida numa altura em que já haja bastante luz, portanto, bastante sol, mas que ainda não esteja calor e que tenha de alguma forma já seco o orvalho da noite. Portanto, há toda e depois também depende um bocadinho de planta para planta, mas portanto, por isso só a planta já tem características muito diferentes de uma planta cultivada para uso comercial. Eu aconselho sempre a que as pessoas adquiram as plantas para seu consumo, para os seus tratamentos, em herbanários. As empresas que fornecem plantas para herbanários têm alguns cuidados precisamente com a forma como a planta é cultivada, que não tem as empresas que cultivam as plantas em enormíssimas quantidades, única e simplesmente para as poder comercializar em grandes quantidades, lá está, para os centros comerciais e outras superfícies do género. Portanto, essas plantas o objetivo é que elas cresçam rapidamente e rapidamente sejam transformadas e sejam postas à venda. Portanto, a planta pode não ter o princípio ativo tão ativo como a planta colhida na natureza. Apesar que, como eu estava a dizer, então, essas empresas que fornecem exclusivamente para herbanários, normalmente têm uma determinada certificação que diz que a planta foi cultivada da forma mais selvagem possível, ou seja, o mais natural possível. De qualquer forma, a planta é sempre protegida dos insetos, é sempre protegida das variações grandes de temperatura. Portanto, mas é sempre preferível essas plantas às que são comercializadas nas grandes superfícies. Salvo aqui, quero deixar uma ressalva aqui, que isso vai depender um bocadinho das marcas, não é? Umas terão mais cuidados que outras. Agora, esses chás comercializados nas superfícies comerciais são bons? Sim, são bons. Podem-se utilizar. Os resultados não serão tão, digamos, a eficácia da planta não será tão boa. Mas eu costumo dizer que essas plantas podem-se quem gostar, portanto, das infusões dessas plantas pode usá-la para tomar a sua infusão, o seu chazinho, lá está, por prazer, porque gosta, etc. Quando é para efeitos de tratamento fitoterápico, eu aconselharia então as plantas de herbanário, à falta da planta colhida na natureza, que essa sim é muito mais difícil, hoje em dia ninguém está para isso. Perdão. Quando chegar a casa vou fazer uma infusão por causa da tosse. Tem estado aqui um frio desgraçado e é normal o pessoal andar um bocadinho constipado. Pronto, eu queria tirar essa dúvida, é uma dúvida que me têm colocado, é uma dúvida que tem toda a lógica, toda a razão de ser. Lá está, as infusões vendidas nas grandes superfícies não são más, são boas, não é? Mas as infusões que são adquiridas em herbanário, em princípio, devem-nos oferecer mais garantias do que as outras.
E penso que com isto terei respondido a esta pergunta. Já agora, quanto ao chá, só aqui uma pequena ressalva. Existe a ideia de que o chá é uma coisa inglesa e não sei o quê. A verdade é que quem disseminou o uso do chá no mundo realmente foram os ingleses. Mas quem levou, digamos, o gosto pelo chá, e aqui estamos a falar chá Camellia sinensis mesmo, foi uma princesa portuguesa que casou com um rei de Inglaterra. Essa princesa portuguesa era Dona Isabel de Bragança, se não estou em erro, e o rei de Inglaterra era Carlos II, se não estou em erro. Ou Carlos I, se não estou em erro. Mas isso é uma questão de procurarem aí na internet, não falta essa informação. E essa princesa, uma vez que os portugueses já tinham comércio com a Índia, já tinham comércio com a China, principalmente com a China, que é de onde vem o consumo dessa planta, portanto, de onde é trazida, é da China e depois cultivada e produzida também na Índia e depois mais tarde em Moçambique e noutros países, noutras zonas. Portanto, já existia na corte de Portugal o gosto pelo consumo do chá, dessa planta da Camellia sinensis. E essa rainha, quando casa, essa princesa portuguesa, quando casa com o rei, passa a ser rainha de Inglaterra, ela leva para a corte de Inglaterra digamos, esse costume de tomar o chá, portanto, a infusão da planta do chá. E claro, tudo que entra na corte torna-se sinónimo de estatuto, sinónimo de erudição, pronto. E generalizou-se entre a nobreza inglesa e entre toda a gente o consumo do chá. Já agora, uma outra curiosidade no que diz respeito à Camellia sinensis é que, se repararem, em espanhol diz o chá diz um té, em inglês tea, em francês um thé, e por aí fora. E em português diz chá. Mas o que é engraçado é como é que se chama essa planta na China? Chá. Portanto, os portugueses, como foram os primeiros a entrar em contacto com essa planta e a trazer essa planta e esse costume do uso da Camellia sinensis para o Ocidente, continuaram a usar o nome que lhe davam os chineses, que era chá. Um chá, em chinês, diz-se chá. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. E vamos falar mais vezes sobre plantas, vamos ver a penetração que tem esta temática no canal e falaremos mais vezes sobre a fitoterapia, sobre a herbolária, a herbanária e coisas parecidas. Muito obrigado, sejam muito felizes, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora em que me estejam a ver. Obrigado.